Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje o nosso tema vai ser muito especial, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia Internacional das Mulheres. Vamos lá? O dia 8 de março ele foi oficializado como Dia Internacional da Mulher pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1970, fazendo uma lembrança e uma homenagem às mulheres russas que, no dia 8 de março de 1917, fizeram um grande protesto contra o czar russo. Porém, a gente tem que entender que foram vários os eventos que levaram à criação dessa data, porque as mulheres, já desde o século XIX, lutavam pelos seus direitos. Então vamos entender um pouquinho melhor essa história? Desde o século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários, elas já protestavam contra as grandes jornadas de trabalho, que chegavam a 15, 16 horas por dia, e os salários que eram baixíssimos e sempre inferior ao dos homens. Então, durante a Revolução Industrial, essas mulheres já faziam greves e protestos contra, obviamente, essa jornada de trabalho que era insalubre e inumana devido ao quantitativo de horas e os salários que eram baixíssimos. Além disso, elas também lutavam contra o trabalho infantil, que era muito comum naquela época nas fábricas. Então, desde o século XIX, essas mulheres já estão lutando por seus direitos. Até porque, nesse momento, com a grande Revolução Industrial e o crescimento das fábricas, essas mulheres se inserem mais intensamente nesse mercado de trabalho e sempre sendo consideradas inferiores ao trabalho masculino. Então, essas mulheres ligadas aos movimentos operários, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, já estavam se movimentando a favor dos seus direitos. Na Inglaterra, elas também vão criar um grupo chamado as sufragistas, porque nessa época as mulheres também não tinham direito ao voto, ou seja, elas não podiam participar politicamente. Então, também no século XIX, além dessa luta por melhores condições de trabalho, melhores salários, elas também começam a lutar pelo seu direito ao voto. Assim como as inglesas, desde o século XIX, com a Revolução Industrial, começam a lutar por melhores condições de trabalho, melhores salários e na luta por adquirir o voto, lá nos Estados Unidos, as mulheres também vão se movimentar em prol dos seus direitos. Em 1908, por exemplo, várias mulheres que trabalhavam numa loja de confecção de camisas, numa loja têxtil, em Nova York, vão se movimentar e fazer uma grande greve contra as jornadas de trabalho que eram desumanas, eram 14 horas por dia, e contra os salários, que eram muito baixos. Inclusive, alguns poucos homens trabalhavam nessas fábricas e os salários delas eram sempre inferiores ao dos homens, o que era um absurdo. E obviamente que essa luta por melhores condições de trabalho, por melhores salários, ela tinha um porquê. Essas fábricas, elas eram insalubres. Elas não tinham iluminação, elas não tinham uma infraestrutura para atender tantos funcionários. Isso é tão importante que, alguns anos depois, em 1911, essa grande fábrica nova-iorquina, têxtil, ela vai pegar fogo. E 130 funcionárias morrem carbonizadas, queimadas. E o que é mais chocante, quase todas essas mulheres eram imigrantes judias e tinham algumas com apenas 14 anos. Ou seja, elas lutavam não era só por igualdade salarial, elas lutavam por condições humanas de trabalho. Obviamente que depois desse grande incêndio, desse grande incidente, várias normas contra incêndio foram implementadas nas fábricas e as mulheres começaram a ganhar alguns direitos nos Estados Unidos. Então, um dos importantes capítulos que marcou a luta feminina pelos seus direitos aconteceu no dia 8 de março de 1917, no qual aproximadamente 90 mil operárias russas vão às ruas questionar, protestar contra algumas atitudes do czar, do imperador russo Nicolau II. Entre elas, elas requisitavam melhores condições de trabalho, lutavam contra a fome na qual a Rússia passava e, principalmente, a saída do Império Russo da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Os homens iam para as guerras e morriam. Então,
Então não tinham homens trabalhando na agricultura e isso acabava gerando fome. Então esse protesto, conhecido como Pão e Paz, ele vai ser escolhido como um grande símbolo, como data para o Dia Internacional da Mulher. Então, muitos anos depois, em 1945, a ONU, Organização das Nações Unidas, estabelece um acordo afirmando a igualdade entre homens e mulheres. Mas foi apenas em 1977 que o dia 8 de março foi escolhido oficialmente como o Dia Internacional da Mulher. Então, galerinha, essa data ela é resultado da luta das mulheres por uma igualdade de direitos. E é muito importante que a gente use esse momento para refletir e combater o silenciamento que existe e que normaliza as desigualdades e as violências sofridas pelas mulheres. Mas olha só, esse pensamento ele tem que ser diário, para que a gente consiga construir uma sociedade sem preconceitos de gênero e sem desigualdades. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse breve resumo que levou à criação do Dia Internacional da Mulher. Então, mulheres, parabéns pelo seu dia e que a gente continue caminhando por uma sociedade onde, de fato, sejamos todos iguais. Até a próxima aula.